Olá, o teatro é cultura, é arte, entretenimento, é vida. Eu particularmente adoro, mas viver teatro no Brasil, gente, é um grande desafio. E fazê-lo após os 50 anos, então, requer criatividade e suor, sim, muita determinação e persistência. E quando dá certo, é sensacional. Hoje no estúdio, comigo, Darson Ribeiro, ator, produtor e diretor teatral. Assisti recentemente O Homem que Queria Ser Livro, criado por ele no misto de sua história de infância com seu momento atual. Pura emoção. Outra peça de sua coleção, Homens no Divã, que reúne no palco 3 estereótipos masculinos e com muito humor mexe com a plateia toda. E tem novidade que o Darson vai contar pra gente, o Teatro D. Eita, muito assunto pra gente conversar, né? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu de estar aqui, obrigado pelo convite. Você falou 50, né? Parece que dá um peso, assim. Afinal, você é um homem do teatro e tem mais de 50, não tem? Tenho. Que idade você está? 5'4". Ah, tá vendo só? E desde um corpinho quando? de 20. Mentalidade? De 13. Ah, minha Não, nossa. mentira, Deus me livre, não. Mentalidade de 54. Pois 50 é o turning point, assim, da vida de todo mundo. Eu acho maravilhoso, uma idade ótima, plena, eu estou super feliz. Acontecimentos, emocionalmente você está mais centrado e tudo, consegue selecionar, pensar. Selecionar o que você não quer mais, pelo menos, e algumas coisas... Que a gente quer muito. Que quer muito, né? E você é uma pessoa do teatro, né? Tanto que os amigos brincam com você, é o homem do teatro. Sim, como é que você escolheu essa profissão e está até hoje, depois dos 50? Foi assim, eu nasci num sítio no interior do Paraná. Minha mãe e meu pai eram professores de escola rural. Uhum. E eu, como tinha, os meus amigos todos eram da roça, né? Apesar de ser o filho dos professores, eu queria ficar junto com os meus amigos, né? Então a minha mãe, para otimizar o tempo, uma família muito simples, pobre, ela me levava para a escola porque não tinha babá naquela época, né? Me enfiava lá debaixo da mesa da escola e dava coisas para eu ler. E eu fui fazendo as provas, fui ficando amigo dos moleques ali, fui passando. Com 5 anos eu fiz o primário. Imagina, 5 anos. Uau! Às vezes eu lembro assim, eu ia para a cidade com 8, pegava um busão, andava 1 quilômetro no meio de um cafezal, pegava um ônibus para ir para o ginásio na época. 8 anos! Hoje as crianças de 8 anos, os pais não deixam tirar o tênis para colocar o pé no... É verdade, mudou muito, né? Na rua, é um absurdo, né? Então foi assim, aí eu fui gostando. A minha mãe, para poder sustentar essa escola e dar uma qualidade bacana para aqueles alunos, que eram mais de 300, era um sítio que pegava alunos da região pegava toda. vários outros sítios, né? Chama Colônia Central. Então eu ia com ela de jipe para a gente angariar, pegar aqueles meninos ali, aquelas crianças que trabalhavam para serem matriculados na escola. Então, para poder sustentar essa escola, apesar de ter um vínculo com a prefeitura, minha mãe fazia muitas festas. Festas comemorativas, Dia das Mães, escola, churrasco. A gente tinha um time de futebol, que depois eu virei técnico do time de adolescente, né? Meu pai era do adulto. E nessas grandes festas, a minha mãe pegava música sertaneja e adaptava para uma pecinha de teatro. E quem ela punha lá para atuar? Eu. Claro, tinha mais irmãos e tal, mas acho que somos em 9. Mas da família, o que pegou o espírito da coisa... Só você foi pro mundo do teatro? É, só eu. Aí eu atuava ali e tal, mas brincava, já falava, quero ser ator, quero ser ator. E sempre dava muito certo ali com as coisas, as pessoas gostavam, quadrilha, eu que dançava, eu era o noivo, aquelas peças. Tem até foto, essas coisas daquela época. E aí, como eu fui muito precoce, com 15 eu entrei na primeira faculdade de contábeis. Minha mãe precisou ter uma autorização no MEC, na época, e para eu poder fazer o vestibular. Passei e fui cursar. Calhou do último ano da faculdade eu estava servindo exército. Então eu ia de farda para a faculdade e tal. Já entrei como cabo no exército, porque já tinha curso superior, né? Então já dava não entrei como reco ali. Já entrou com upgrade, né? Pois é, porque a primeira palestra no tiro de guerra, a gente ali formado, só um parêntese que é engraçado.
o tenente falou, você como tem curso superior, você sabe quem é Duque de Caxias. Então vem aqui na frente falar sobre Duque de Caxias. Foi meu primeiro speech pro Exército sobre Duque de Caxias, palco, só que sempre com uma conotação minha, né? Uma avaliação minha, que depois eu tive que me encaixar lá no Exército, porque eu tenho uma visão muito particular do militar, né? Então, enfim, mas foi um parênteses. Aí, com a faculdade de contábeis, eu fiz um concurso na cidade, passei como contador, tinha um super salário, chamava Cooperativa Agrícola do Paraná. E um belo dia eu lá, 19 para 20 já, não, 18 para 19, já tinha secretária e tudo, a secretária ligou e falou, Darcio, tá a dona Cecília no telefone, que era a minha primeira diretora de teatro. Ela disse assim, abriu o vestibular de artes cênicas em Curitiba, para lá você pode ir, que é pertinho, eu nunca tinha saído da minha cidade. Então vai embora, é a tua chance, vai, faz o vestibular, é a tua vida, você gosta disso, você vai se dar bem e tal. Eu cheguei no almoço, falei, mãe, ela ligou assim, assada, ela falou, é o que você quer? É. Peguei, fui. Foi. Assim, peguei um busão, 6 horas de viagem, 7. Das 5 da manhã até 8, que era o horário do vestibular, fiquei numa praça lá esperando. Aí fiz vestibular, passei e comecei a estudar. Fui estudar para Curitiba. Só que não tinha grana para pagar, porque era PUC. Né? Ou eu largava do emprego ou ia para Curitiba. Tá. E como o universo, o cosmos, sei lá, quando você quer muito uma coisa, o negócio vira, né, a teu favor. A cooperativa, não que isso seja uma benfeitoria, mas a cooperativa, o presidente roubou, como é normal no Brasil, ele deu um desfalque e foram mandando embora as pessoas. Com esse mandar embora, eu consegui uma transferência para a matriz, que era em Curitiba. Ainda que fosse 3 meses só, 3, 4 meses, sei lá, o tanto que ia dar. Me mandaram para lá com salário, então o salário eu conseguia pagar a faculdade de teatro, que era na PUC. E essa cooperativa era aqui. E a faculdade? Aqui era a Universidade Federal, atravessava uma praça, era o Teatro Guaíra. Eu não pagava ônibus, saía do emprego e ia para o Guaíra. Sinceramente, o universo conspirando muito. Não, mas eu acho que pode ser batalha também, né? Aí teve a falência da cooperativa, fiquei sem emprego. E na época, outra grande sorte, a secretária de Educação do Paraná, do Estado, foi minha professora de português, lá do interior. Nossa. Aí eu fui bater na porta, falei, olha, professora Gilda, estou sem emprego em Curitiba, preciso comer, pagar minha faculdade. Ela falou, você foi ótimo aluno, tal, não sei o quê, vou te pôr aqui, a gente arranja um lugar. Um mês depois, ela me colocou à disposição da cultura. Né? Claro que Tudo eu a ver, né? Aí eu fui para o Teatro Guaíra. Guaíra, então, foi um berço para você, né, Darcio? Exatamente, foi como se fosse uma segunda mãe. E eu costumava dizer até um tempo atrás, hoje eu já tenho um pouquinho de pé atrás, porque o Guaíra hoje virou uma fundação. Ele não tem uma independência, como tinha na época de programação, direção e tal. Então ele está meio, como algumas instituições culturais do país, meio largado. Agora, na verdade, como eu quero falar ainda das suas peças, enfim, do novo teatro, você acabou passando, talvez exatamente por essa história, né, tão precoce, fazendo de tudo um pouco, inspirado muito pela sua mãe, né, que te oportunizou livros e teatro. Sem né? dúvida. Você acabou sendo diretor, inclusive, né? Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ajudou a construir o Teatro Bradesco em São Paulo. Quer dizer, você hoje é ator, é produtor, é diretor teatral, mexe do figurino ao cenário, né? Quer dizer, o teatro é uma paixão como um todo para você. E isso foi conquistado lá desde criança, depois adolescente, fazer teatro amador. A gente tinha que se virar e fazer o cenário, como esse copo, né? Construir um copo. Quando eu entrei aqui, falei, que estúdio bacana. Tá? Eu fico observando, porque é muito difícil o ator, só quem é ator, ter essa perspicácia, essa visão. O ator hoje no Brasil, quer dizer, no mundo sempre é difícil, mas no Brasil, como você falou no início, é muito complicado. Então, eu acredito que não foi por conta da complicação que eu busquei essas expertises. Foi um acaso bom. Como eu tinha habilidade, eu fui gostando. Então, eu gostava de dar contra-regragem. Eu gosto de estar no backstage, mas também gosto de dirigir, olhar o ator, ver a mão, o braço,
como anda, como gesticula, traduzir um texto. Então, com isso, me deu uma possibilidade de não ficar sem trabalho. Tá. Porque assim, não tenho trabalho de ator, eu crio um projeto. Não consigo lei de incentivo, eu vou fazer cenografia. Não tem... Então, geralmente, quando eu faço um projeto, eu faço ele do zero na sua completude. Entendo. Então, que facilita a minha vida. Eu, com isso, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu não tenho rabo preso, como tem muitas pessoas. Então, eu não dependo de... Às vezes, até você vai falar do teatro, as pessoas falam assim, numa época tão difícil, você está contra a maré construindo um teatro. Então, conta melhor essa história. Você está para estrear o teatro de Darson. Quer dizer, num país como o nosso, no momento, inclusive, que há um retrocesso, inclusive, de incentivo à cultura, ao teatro, e você constrói um teatro, quer dizer, como é que é isso? Então, isso veio primeiro da vontade, assim, do tesão de ter um lugar fixo, para eu não depender de pautas e de coisas, editais, mas também para poder oferecer para as companhias um lugar estritamente teatral, que a gente está perdendo isso. Os produtores dizem assim, o teatro é difícil, não sei o quê, a lei, não sei o que lá. Mas quem tem teatro também não deixou de propiciar essa qualidade para quem produz. Então hoje você chega no teatro, ou você paga aluguel, ou você não consegue entrar. Aí mesmo pagando aluguel, você não tem um copo como esse aqui com uma água, você tem que levar a tua água. O microfone você precisa usar, você tem que comprar a bateria do microfone, não oferece. Tem técnico, teatro? Não, ele só supervisiona, os técnicos ficam assim. Eu posso pendurar esse elipso? E aquela? Não, a gente não mexe, você tem que ter o teu técnico. É assim. Entendo. Então, ou seja, a gente de fora olha e vê só o glamour, né? Não vê essas dificuldades mesmo. É difícil. Né? E eu quero dar isso para as companhias. Eu quero poder oferecer isso de verdade, assim, com todas as qualidades que um ator merece ter. Não digo ator em geral. Não o global, não o que está começando, eu quero fazer, eu quero levar para lá. Tem grupos, por exemplo, para citar um grupo Tapa de teatro em São Paulo. Bárbaro. Que é um grupo que só monta clássicos, hoje em dia quase não tem uma sede. Eu já até brinquei com eles, falei, a partir de agora vocês vão ter. Então, peraí que já, depois do intervalo, eu quero continuar esse papo, tá bom? E você espera aí que a gente volta já.